dando continuidade a essa manhã de arte clínica, digamos assim, e vamos até meio-dia e meio, nós vamos fazer essa apresentação, ou duas apresentações, né, eh, ligadas. A primeira, o Ateliê Saúde e Arte, as relações do Instituto de Artes com a Faculdade de Ciências Médicas. O professor Aldo Vitório e o professor Denise Espírito Santo vão conversar sobre isso. E a professora Isabel Carneiro, a difícil relação entre ver e ouvir. É o tema que ela propõe para a gente. E são todos companheiros da UERJ, do Instituto de Arte. Isso aqui é uma mesa absolutamente da casa, entendeu? E é isso. E o professor Aldo vai começar a pedir para falar primeiro, já que, como tudo atrasou, ele é um homem muito comprometido, muito solicitado, e então ele vai abrir os trabalhos. Fala aqui, porque está muito longe, fui para chegar aí. É o seguinte, eu não sou um homem muito solicitado, é porque eu estou no cargo de vice-diretor do Instituto de Artes e o diretor está doente. Então, a todo momento, vocês devem ter observado, eu fico recebendo perguntas e solicitações no celular e tenho que ficar respondendo. E como a gente está numa fase de mudança de eleição para reitor e direção de centros, é outra coisa que toda hora hoje a gente vai receber a visita de um dos candidatos, então isso tem demandado assim a minha atenção. Bem, cadê o Gueron? O Gueron fugiu, me desprestigiando. Bem, mas de todo modo, bom dia ainda e parabenizar o Gueron e toda a sua equipe, todo o grupo pelo trabalho, pela realização, muito importante para todos nós, esse encontro, bastante interessante, né? E sobre muitos aspectos, mas o que, na verdade, eu vou fazer um jogral com a Denise, porque eu vou falar um pouco de um trabalho que nos envolveu na relação do Instituto de Artes com o UP. Eu vou falar UP, mas o Hospital Universitário Pedro Ernesto, que é o hospital da UERJ, que nós nos relacionamos em vários aspectos diferentes, em vários pontos. Um deles com a psiquiatria, outro com a Escola de Ciências Médicas, a Faculdade de Medicina, né? E também com aqueles núcleos que eu sempre esqueço o nome, o NESA, eu sempre fico tentando me lembrar. E é o seguinte, eu vou começar falando da nossa realização na psiquiatria. Quando a Denise estava no cargo de direção do Instituto de Arte e eu estava como vice-diretor, né? É um cargo que eu venho ocupando há alguns séculos. Essa é outra história, depois eu explico se alguém tiver interesse, mas não cabe agora. O Pavão, que era o psiquiatra, chefe da unidade de psiquiatria, nos procurou pedindo estagiários, para mandar estagiários de arte para trabalhar lá na casa de TO, né, de terapia ocupacional. E aí nós pensamos assim, bem, tudo bem, tem a ver com arte e tal, mas é um hospital. É uma unidade hospitalar, a gente não prepara a garotada da graduação para isso. Vamos conversar, vamos lá, vamos visitar, vamos ver o que é exatamente, depois a gente pensa no que fazer. E fomos lá, Denise e eu, visitamos e vimos que havia muita possibilidade. Quem não conhece a psiquiatria da UERJ fica numa vila do lado do hospital. Quer dizer, está incorporado ao hospital, mas era uma vila de residências, eu acho que era de uma fábrica, uma espécie de conjunto habitacional para operários, umas casinhas, uma vila de casas de um lado do outro, tudo bonitinho e tal. E lá também tem uns prédios maiores, umas casas maiores, onde funcionam as palestras, cursos e tal, da unidade. E a unidade de TO é uma dessas casas. Aí vimos que dava para fazer muita coisa, a gente começou a sonhar, não, vamos preparar isso legal para levar os alunos para lá. E começamos com a pós-graduação, pessoas mais amadurecidas e tal, porque, de fato, a psiquiatria é uma das áreas mais dramáticas
do hospital, no meu entendimento, no nosso entendimento naquele momento, porque você está lidando com pacientes que estão em estado de vulnerabilidade total, né? Lá na ortopedia você vê uma opção de gente gritando, mas se defendendo. Na psiquiatria, não. As pessoas são efetivamente vulneráveis e isso causa um determinado espanto para quem não está habituado, né? E a garotada, a gente procurou evitar, vamos levar. Eu tinha, nessa época, eu estava orientando um doutorado de uma ceramista e a gente começou a sonhar alto. Vamos fazer, vamos ver, vamos equipar esse negócio. E tinha um edital aberto na FAPERJ de apoio à infraestrutura de universidades do estado do Rio de Janeiro. Fizemos nos candidatamos ao edital, eu encabecei essa candidatura lá e ganhei. Ganhamos uma fortuna, foi maravilhoso. Assim. É ótimo, aquela sensação que depois a gente até esquece que depois vai ficar sofrendo para o resto da vida, prestando conta, ameaçado de prisão, de penhora dos nossos rins e tal, mas aí foi maravilhoso, assim, uma aventura, um forno de 10 toneladas, com um guindaste gigantesco entrando dentro do hospital, levantando o forno, botando lá dentro, foram 2 fornos. E equipar esse lugar, assim, deu um trabalhão, eu levando as coisas de carro, porque na hora, vamos fazer, todo mundo quer fazer, na hora de fazer de fato, era eu, Denise e a Mariana Novaes, orientando aqui, montou esse ateliê de cerâmica, assim, tipo padrão, top e tal. Hoje já até questionado esse tipo de ateliê por conta das questões ambientais. Mas, enfim, a gente comprou aqueles pigmentos tóxicos todos, lindos, aquele negócio, tudo lá, aqueles tornos elétricos, torno manual, tem tudo. Beleza, uma maravilha. E aí começamos, então, a ativar essa grande oficina com instrumentos musicais e tal, e além de um gabinete com equipamento super bom de registro de imagem e tal, para que o pessoal da pesquisa clínica médica tivesse documentado esse material e tal. Nós nunca utilizamos imagens assim, nem... Enfim, o cuidado ético radical ali, porque a gente sabe que a gente não está lidando com uma oficina de arte como as outras. Mas o approach, a pegada era de uma oficina de arte, não era uma oficina de arte para maluco, não era isso. Não era nada disso, era uma oficina de arte e era isso, e juntando pessoas da comunidade, pessoas ditas malucas, pessoas ditas não malucas. Desculpe o termo e tal, mas eu uso assim só para facilitar a compreensão das pessoas em estado de sofrimento psíquico. Tá? Então, que nem sempre era assim. Mas, e foi isso. Sobre isso, a Denise vai continuar, porque a Denise manteve assim, com outros professores, pessoas daqui, né, como o Vitor, por exemplo, com aquele trabalho de bordado e tal. Foi muito legal, mas ela vai falar melhor, muito melhor do que eu, porque eu só cuidei, sobretudo, da instalação da oficina. E vou falar brevemente, então, da nossa relação com a Faculdade de Ciências Médicas. Foi uma coisa mais recente que a diretora da faculdade, naquele momento, a coordenadora do curso de Ciências Médicas, nos procurou, e aí acabou ficando eu, no diálogo direto comigo. Nesse momento, na direção estava o Alexandre Sá e eu na vice, como até hoje, e ela colocou o problema, né, que a da medicina distanciada cada vez mais dos corpos vivos e muito mais aprisionada, dependente das imagens. Todo mundo sabe que hoje você pode criar uma imagem do teu braço muito melhor do que o seu próprio braço, mas não é o seu braço, né? Não tem o cheiro do seu braço, não tem a textura do seu braço, não tem a volumetria, não tem... É uma imagem. Então, o problema era esse, como é que a gente pode... E ela achava que na arte daria certo
o diálogo sobre isso. Então, essa ementa também eu criei, foi uma disciplina Corpo, Cultura e Imagem, é o título da disciplina, que é uma disciplina, é uma coisa meio maluca, mas é coisa da UERJ, é eletiva obrigatória. É uma disciplina eletiva obrigatória do curso de medicina. Então, eles vêm para cá e fazem essa disciplina aqui, junto com o pessoal de arte também, e tem sido uma forma bastante interessante, né? Eu ia fazer até uma brincadeira, mas não vou fazer, não. Mas, e a Denise, a primeira vez, a primeira edição dessa disciplina foi experimental para professores do curso de medicina que vieram assistir aqui. E foi um maior sucesso, eles adoraram, tá, vamos tocar. E, desde então, a Denise tem praticamente todo semestre ficado à frente dessa disciplina, dando aula lá para o pessoal da medicina. Isso é muito interessante. Depois eu fiquei sabendo, que naquela época já a Elô, a diretora lá do curso, coordenadora do curso, já tinha dito que é uma experiência muito comum em determinadas universidades, fora do Brasil e tal, essa relação mais íntima, mais próxima da arte com a medicina. E tem dado certo, tem sido isso. A Denise vai poder, espero que ela tenha tempo de falar das duas práticas, né? Então, eu fiz apenas essa introdução para a fala aqui mais consistente, mais interessante, certamente, da experiência realmente prática, cotidiana, tanto dos ateliês na psiquiatria, quanto das aulas para os futuros médicos da UERJ, né, formados pela UERJ. É isso, e então é isso. Tá bom? Eu não tenho nenhum conceito aqui. Obrigado pela atenção. Então, bom dia. Agradeço aqui ao Guéron esse convite, também muito interessante, embora tenha chegado um pouquinho atrasada, mas de acompanhar também essa mesa anterior, né? O trabalho da Deilma, a gente já teve uma ou duas experiências, se não me engano, lá no UP, e sempre é muito bem recebida. E assim como o Aldo fez esse prólogo, né? Eu vou pegar assim, um pouco de algumas ideias e falar um pouco de três eixos, que é interessante também nesse trabalho, que resulta de dois projetos. O primeiro projeto, esse projeto que ele comenta, que é a instalação, a adaptação de uma casa da vila. É uma vila tombada pelo IPHAN, né? Inclusive uma das últimas vilas que foi cantada em verso e prosa pelo poeta da vila, né? Que é o Noel Rosa, né? A música Quando o Apito, da fábrica de tecidos. Então, ali já tem um pouco, né, essa energia, essa memória, né? E, claro, em relação a muitos outros estabelecimentos públicos de atendimento psíquico, é um oásis, né? Um lugar que tem uma amendoeira, um lugar que tem um quintal, e a gente faz esses trabalhos também muito no espaço do fora. O Aldo falando, parecia que foi muito simples, mas não foi tão simples, né? É complexo, porque você instalar inicialmente um ateliê de cerâmica que requer toda uma adaptação elétrica, hidráulica, né? Por exemplo, está acontecendo uma coisa que o Aldo nem sei se sabe, mas esse forno de não sei quantas toneladas, ele está afundando. Então, a gente, em breve, vai ter que fazer uma força-tarefa para retirar esse forno, consertar, e isso também é uma coisa que a gente não sabia. A longo prazo, né, essa oficina já vai fazer o quê? Quase 8 anos, né, esse ateliê já existe há quase 8 anos, então a gente não sabia também que isso iria acontecer, né? Mas, enfim, são coisas que é o nosso cotidiano também. Mas é importante também dizer que o trabalho que a gente vem fazendo, né, que depois ganhou, então, o segundo projeto, em 2000. Bom, o primeiro projeto é o Ateliê de Múltiplas Linguagens, que é esse ateliê que inaugura, né? E em 2018, já com o trabalho, digamos assim, sedimentado no ateliê da Vila da Psiquiatria, eu e os bolsistas que me acompanham, mas vão sendo, né, modificados, né, a cada temporada, sentimos a necessidade de ampliar aquele trabalho para uma outra clínica, que também foram nos procurar, porque é interessante assim, que a gente começa
8 anos de trabalho, a gente começa a ser procurado pelo pessoal da medicina, né, que foi o caso da Heloísa Grossman, que é essa professora, né, da Faculdade de Medicina, que solicitou, então, uma parceria com o Instituto de Artes, voltada para uma discussão que eu acho muito importante, que é de que modo a gente fricciona esse debate na medicina. Né? E hoje, por exemplo, a minha grande questão não é falar propriamente para as pessoas de arte, entende? E eu adoro falar, mas eu quero falar para os médicos, com os médicos, né? Porque eu sei que ainda esse trabalho ele tem uma enorme resistência. E hoje, por exemplo, lá no próprio UP, a gente tem também uma diretoria que é diferente daquela que nos acolheu e nos recebeu lá há 8 anos atrás, né? É uma diretoria que nunca pôs os pés no ateliê, não sabe o que a gente faz lá, não tem interesse. E a gente costuma até fazer os nossos deslocamentos pela vila, né? A gente já fez cortejo de carnaval, já fazemos nossa oficina de canto, que eu vou falar um pouquinho depois sobre ela, no refeitório, temos um palco, e aquilo inunda aquele espaço, porque não é um espaço muito grande, mas mesmo assim eu acho impressionante, né, que nenhum médico vai lá para saber o que vocês estão fazendo. Para que serve isso? Né? E era diferente também quando a gente chegou lá. Então, esse tripé, né, que é a questão de pensar também os currículos, né, e de que modo a gente, de alguma maneira, a gente fricciona, né, a partir desse nosso lugar do campo da arte, mas a gente fricciona também com a clínica. E com a clínica que detém o discurso e a prática, porque são eles os detentores desse saber, são eles que vão definir qual será a medicalização, qual será o tratamento, enfim. Né? Então, cada vez mais, isso é uma coisa que eu acho que é a dimensão política do trabalho, né? Que foi da onde a gente vem. Né? Nós somos descendentes de algumas figuras, e eu gosto sempre de citar a Lise da Silveira, porque ela, e junto, naquele período dos anos 20, do século XX do Brasil, ela e o Osório César, foram os caras que realmente peitaram a instituição médica para dizer assim, olha, a gente vai fazer um ateliê de artes aqui dentro, sim. E a gente vai se opor às, vamos dizer, né, às práticas que eram consideradas naturais da época, que eram práticas do eletrochoque, da coma-insulina, né, e de tantas outras práticas. Hoje, eu sinto que a gente avançou muito, né? A gente tem essa indústria fármaco, mas a gente também tem que questionar, porque nós temos experiências, e isso é uma coisa que, né, com esse trabalho, a gente foi conhecendo outros projetos na cidade, em outros estados. Então, tem um projeto que se tornou parceiro nosso, que eu gosto também sempre de citar, que é o grupo de música Harmonia Enlouquece, que aconteceu e acontece ainda no Centro Psiquiátrico do Rio de Janeiro, né? Ali na Praça da Harmonia, na zona portuária. Então, são projetos que eu considero muito exitosos, porque eles também apresentam uma alternativa, né, para além da perspectiva medicamentosa. E a gente tem assim, relatos, figuras de pessoas que hoje não fazem mais uso da medicação, entende? E aí que eu acho que essa é a dimensão do trabalho, eu entendo isso. E que todo mundo que entra nesse ramo, né, dessa relação arte e clínica, vai experimentar isso na prática. E aí o segundo eixo também é quando a gente leva nessa disciplina que o Aldo fala, que é Corpo, Imagem e Cultura, que junta o povo da medicina e o povo das artes, que é também para mostrar para os nossos futuros docentes, artistas, pesquisadores, historiadores, né, porque a gente está formando essa galera, que existe esse lugar também. E que esse lugar tem que ser reivindicado, sim. E a gente percebe claramente a importância da arte, a importância dessas práticas situadas no campo da clínica, porque elas fazem a diferença. Entende? E a gente não precisa também buscar muita fundamentação. É importante, sim, estamos na universidade, a gente investe muito no trabalho
da publicação, da participação de congressos, mas a gente também tem que entender que isso é algo que está na cara, que a gente vê a importância disso. Então, também é uma perspectiva que eu acho que é interessante, que ela vai impactar essa formação do médico, e aí eu digo, gente, é 0,01% de pessoas que estão fazendo a medicina que olham lá, né, uma planilha com um monte de disciplina eletiva obrigatória e escolhe corpo, imagem e cultura. Não são, assim, eu acho, aí é a perspectiva da utopia, né, mas eu acho que esses futuros médicos estão sendo, né, de alguma maneira, polinizados, para usar uma expressão que a Sueli Ronick gosta e eu acho linda, né? Mas estão sendo polinizados por essa experiência. Né? E a gente vem trabalhando também com o grupo das artes visuais, para que as artes visuais possam pensar cada vez mais, né, esse seu trabalho no campo da saúde, que eu digo, demanda muito. E após pandemia, demanda mais ainda, sabe? É uma questão que eu acho que não deve estar fora do campo de visão de quem hoje aspira a um trabalho com arte. Eu acho que isso hoje está dentro desse campo formativo também. Né? E o terceiro ponto, que rapidamente, né, porque a gente não tem o dia inteiro, eu adoro falar sobre isso, né, mas que é o próprio trabalho com as oficinas. Né? Então, hoje, dentro do ateliê, no caso do UP, né, da Vila da Psiquiatria, a gente tem o trabalho que está, eu posso dizer que esse trabalho está assim, muito assim, sedimentado, mas sempre também necessitando, né, de novas colaborações, participações, que é o trabalho Oficina da Cerâmica. Né, se o meu querido amigo puder ir passando, só para vocês verem algumas imagens enquanto eu estou falando. Hoje, no ateliê, essa oficina acontece sempre às quartas-feiras. A gente tem, normalmente, alguns colaboradores que são ceramistas, que é muito importante, porque a cerâmica, para quem conhece minimamente, ela é uma técnica milenar, então você não sai fazendo. Né? Por outro lado, a gente também não aspira a ter um produto que seja um produto dentro de uma expectativa formal. A gente quer que aquele processo com a cerâmica, aquela manipulação, aquela modelagem, aquela criação, ela possa também, né, de alguma maneira, entrar nesses estados inumeráveis, que são os estados inumeráveis de quem se encontra ali em situação asilar. Né? É interessante também falar que o nosso ateliê, ele não só é frequentado por pessoas que estão na situação de internados. Né? Ele recebe as pessoas que passam sua temporada lá e que depois, por questões do próprio tratamento, a continuidade, continuam a frequentar as atividades do ateliê. O que, para nós, é muito interessante, é sinal de que existe um vínculo. Né? E aí, também, a outra oficina que a gente vem implementando, e começamos esse ano, que é uma oficina que, modéstia à parte, eu sou muito apaixonada, que é a oficina de canto e musicalização. Porque, num dado momento, eu percebi assim, cara, e cantar? Como é que deve ser cantar? E eu toco violão. E aí eu comecei a levar o violão para lá e cantar, e levo os repertórios. Num dado momento, eu perguntava que música que a gente quer cantar semana que vem, porque eu tenho que ensaiar, tá, pessoal? Eu não sou aquela que tiro, né? E aí as músicas vinham, e num dado momento, uma bolsista, que eu pedi até para que ela estivesse hoje, mas ela está fazendo prova, a Paula Sofia, a Paula falou assim, e se a gente criasse as músicas? Eu falei, opa, isso aí eu já não sei como é que faz. E aí ela bolou uma oficina que é muito interessante, que é a partir, né, de uma conversa poética com todo mundo que está lá. A música não é de ninguém, é de quem foi lá. Normalmente é um processo que leva, né, muitos encontros, para além de um encontro. Isso que é o legal também do trabalho, ou seja, a gente está lá toda sexta-feira, vocês estão convidados e convidadas que quiserem aparecer um dia, de 9 a meio-dia, a gente está lá no UP, nas sextas-feiras. E aí ela bolou vamos dizer assim, né, uma forma de
como, a partir desses jogos poéticos, das palavras, do que cada um está sentindo, de uma cor, de uma paisagem, ela foi construindo uma dinâmica e, com isso, a gente já criou 2 músicas. Né? E quando nós começamos a nossa oficina, né, que sempre começa com aquele aquecimento de voz, etc., lá pelas tantas alguém vai assim, vamos cantar a nossa música? Né? E aí a gente brinca, olha, a música está ficando tão bonita que a gente vai para o The Voice daqui a pouco. Né? E aí é bacana isso, que é um jogo. Né? Assim, então, e isso eu acho que é interessante porque também é a forma diferenciada do que não é o estágio, não é? Porque também uma coisa que eu aprendi, trabalhando, atuando na saúde mental, é que é muito complicado você, enquanto professor, docente, estabelecer uma relação de estágio num espaço como esse, pela questão do vínculo afetivo, porque o estágio tem uma hora para acabar. E acontecia, né, a gente teve uma experiência que foi só um semestre lá no Museu de Imagem do Inconsciente, e a Gladys Chincariol, que era a diretora, na época do ateliê, falou assim, Denise, isso não vai dar certo. Eu falei, não, vamos fazer diferente. Então, é por isso que a gente, né, pensa sempre na manutenção dos projetos, na captação dos recursos para manter esse projeto, porque também não vem dinheiro da universidade, a gente tem que correr atrás do dinheiro, até para consertar o forno, para comprar os insumos, né? Isso tudo é também a possibilidade da gente fazer com que esse projeto, dentro da instituição, ele friccione cada vez mais essa relação que é assimétrica, né, entre aqueles que detêm, né, a autoridade, que são os médicos, né, e esses intrusos, né, esses aracnídeos, como, né, para falar um pouco como o Fernando Elini, esses aracnídeos que vão ali construindo suas teias, né? E também, de alguma maneira, possibilitando uma renovação, uma oxigenação de um espaço que ele é um espaço de sofrimento. Né? Não tem glamour, é sofrimento. Mas que esse trabalho com arte é justamente ali uma outra chave que se vira e uma possibilidade que eu acredito cada vez mais de cura, né? No sentido não da cura, uma cura terapêutica, mas de uma cura cotidiana, uma cura que dura 24 horas, 36 horas, se durar. Eu sei que toda vez que a gente sai de lá na sexta-feira, o humor muda. Eu acho que até as paredes vibram, porque a gente cantou, que a gente botou a nossa voz, que a gente batucou, que a gente gritou, dançou, sabe? E isso é muito lindo e eu gosto muito de falar um pouco disso. Enfim, acho que é um pouco esse recado aí que eu tinha para dar para vocês. Chegou. Seria interessante, quem tiver interesse, pode chegar lá sexta-feira, porque a Denise dá show. Realmente, se vocês... eu fiquei pensando assim, ativismo é exatamente isso. Naquele jardim, as pessoas não há discernimento entre quem está lá interno, quem não está, quem está orientando. E é de uma beleza imensa, né? Foi uma das melhores experiências que eu já tive nessa universidade, foi assistir a Denise com o grupo tocando e compondo ali no ato. Eles estão compondo, eles estão fazendo os versos, eles estão mudando o ritmo, a musicalidade, e isso é quando a gente passa a acreditar um pouco mais numa universidade que desbota a cada dia, né? É isso, então. Eu sempre vou elogiar, porque eu sou fã da Denise mesmo, faz esse trabalho, maravilhoso. Eu não sei se ela está convidando, não, mas eu já estou convidando por ela. Pode aparecer lá sexta-feira de manhã. Então, aqui, né, dentro dessa mesa de arte clínica, na verdade, o meu trabalho, o grupo de extensão hoje que eu participo, junto com o Instituto de Letras, com o Instituto Federal de Belford Roxo e o INES, né, o Instituto Nacional de Educação de Surdos,
é na construção de metodologias e ensino para pessoas surdas, né? É um projeto de extensão, claro que ele é um projeto voltado para a comunidade externa da UERJ. Mas eu tracei um pouco o percurso desse projeto, né, tentando entender que, para além das relações afetivas desse projeto, quando uma amiga, né, passou no INES, né, Instituto Nacional de Surdos, e me propôs um projeto juntas, né, a Lúcia Vignoli, eu comecei a entender que essa relação entre ver e ouvir, que é uma relação sempre problematizada, muito estudada, né, entre as pessoas que são surdas e cegas, né, ou pessoas que são surdas e que passam a entender a visualidade, né, como é que é a construção dessa visualidade para as pessoas. Isso também já estava dentro das minhas pesquisas como artista, como pesquisadora em artes, que foi o projeto, que foi a tese de doutorado, que era a questão de partituras visuais, que eu fazia essa tradução sonora e visual, né? Pinturas que eu entendia ali como se fossem dimensões de partituras, porque elas poderiam ser executadas musicalmente, né? Essa difícil relação entre ver e ouvir, então, ela eu vou estudar ela então em vários teóricos, né? Por exemplo, Rodolfo César, né, que é um professor também da música, ele vai falar do som, né, que é uma imagem da fonte sonora, né, que toda vez que a gente escuta um som, a gente faz a imagem de uma fonte sonora, mesmo a gente não tendo a presença daquele instrumento ou daquele som, né, a imagem sonora que ele vai chamar de i-som, né. A gente tem também um outro também, Michel Chion. Eu me ressinto que essa minha tese tem muito poucas mulheres, tá? Hoje eu tenho uma visão crítica sobre mim mesma, assim, né? Michel Chion, ele fala de uma audiovisão, né? De que todas essas relações de cinema, televisão, que a gente acha que a audiovisão, ela é algo que sempre existiu junto. Não, elas são até forçosamente, e às vezes quando elas criam essas relações do que vem antes, né? Será que a gente tem a primazia da visão, né? Então, as concepções de audiovisão em relação à visão. Então, são teóricos que vão falar, enfim, desses sentidos que são problemáticos, né? Por exemplo, o Chion fala que a relação entre imagem e som cria percepções totalmente diferentes. Quando você vê só uma imagem, quando você vê só um som. Não se vê a mesma imagem quando se ouve o som, e não se ouve o mesmo som quando se vê uma imagem. Então, elas não são algo que a gente acha que a câmera produz uma audiovisão de uma experiência única. Elas sempre podem ser são de universos diferentes, né? Bem, e aí, pode ir. Eu vou abordar, por exemplo, o cinema do Vertov, do Walter Ruttmann, que vão sempre problematizar essa ideia da imagem do som. O Vertov, ele então cria em 1916, o Laboratório de Audição, que ele vai tentar entender a montagem ou o filme sem imagens ou o cinema para ouvidos, né? Então, essas relações que elas vão aparecer em várias práticas artísticas, né? Em vários artistas e tal, elas servem para inspirar essa ideia que eu vou chamar de traduções ou equivalências ou correspondências entre a dimensão visual e sonora. Bem, Gueron, pode passar, por favor? E aí, por exemplo, essa ideia da equivalência, né, entre as relações sonoras e visuais é o primeiro grau em que essas experiências elas estão no mesmo suporte físico.
E aí eu dou essas experiências do Norman McLaren, do próprio Christian Marclay. Esse autor aqui, Norman McLaren, ele faz algo que ele transforma na película, a película do filme, cria a própria sonoridade, ele faz marcações que são transmutáveis em som. Então a experiência visual ela é sonora no mesmo suporte físico. Os vinis também são. Os sulcos dos vinis, se você pensar, tem um outro artista que esses sulcos nos vinis, eles também são algo que são de uma matéria visual que se transforma em som. Né? Pierre Schaeffer é também um dessas pessoas que vão criar essas experiências sonoras e visuais. Mas eu estou tentando lembrar desse outro, enfim, o Silvio também, né? O cara de si, enfim. E aí pode passar, e aí eu vou falar das relações de correspondência. As relações de correspondência, que seriam. E aí eu entro então nesse projeto. Esse projeto que, na verdade, eu Construindo Juntos, e agora é Construindo Juntas, não sei, que é com o Instituto de Letras, que é com a professora lá de linguística, Angela Balbach, a gente tem alguns produtos, né, umas produções sobre a educação com pessoas surdas. Né? E aí eu entro mais especificamente nesse trabalho, que também eu acho que a Denise fala aqui de uma demanda grande, dessa questão, né, dessa vulnerabilidade psíquica. E aqui a gente tem que se ressaltar também que nesse campo das acessibilidades e das pessoas surdas, cegas, com múltiplas deficiências, ainda vou usar essa palavra, deficiência, no Instituto Nacional de Educação de Surdos, é muito difícil ter uma pessoa só surda. Ela vem com outros, né, geralmente é um surdo que tem um autismo, que tem uma relação também de um atravessamento psíquico, né? Dificilmente é um surdo, essa palavra é péssima, surdo puro, né? Um surdo que é só surdo. Né? Então, e a gente vê que as pessoas pouco se interessam por essas pesquisas, né? Que lidam, que eu acho que é o que a gente, que no nosso imaginário a gente menos gostaria de lidar, que é com a doença, né? Com o adoecimento, com esses corpos, né, vulneráveis. Bem, esse projeto, pode passar. Não, é para lá. Ele é um PDF, né? Eu sei, mas vai na setinha, garoto. Isso. E aí, aqui tem algumas ações, pode passar. Tem algumas ações durante o Covid e a gente está agora no 3º episódio desse podcast chamado Desconstruindo Muros, né? Os primeiros 2 episódios, eles falam sobre, quer dizer, o primeiro episódio sobre cegueira e ensino, o segundo sobre educação em surdos em Angola e o terceiro docência e cegueira. Enfim, é um podcast sobre acessibilidade de uma maneira geral, mas dentro desse projeto que trabalha com surdos, né? Bem, no campo da arte, porque também como que essas experiências, as práticas artísticas, as experiências cotidianas, elas são levadas para esses grupos que transformam isso de uma maneira né, que foge muito do nosso controle, assim, que foge muito do que a gente imagina, e eu acho que se torna realmente algo muito importante, né, muito potente, assim. Fico pensando na Casa Ateliê, quando você vê na sexta-feira de manhã, né, quando você leva seu violão, eu fico imaginando também, né, eu fico também pensando lá no Ines, né, com
com as várias oficinas de colagem, oficinas de cerâmica, oficinas de bordado, oficinas com a horta que se faz lá. E aí eu acho que o nosso lugar de artista e professor é um pouco resgatado, né? Acho que a gente resgata essa dimensão, a importância disso, né? Bem, pode passar, Gueron, por favor. E aí o material didático, também tem um material didático que a gente está construindo para pessoas surdas, alunos surdos do 6º ao 9º ano, a língua portuguesa como uma segunda, né, para pessoas surdas, tendo a língua portuguesa como essa segunda língua, porque a primeira língua de uma pessoa surda é Libras, né? Então, esse material didático ele tem 4 volumes. A gente fez toda a parte visual do material, né? Essa professora nos procurou para que a gente auxiliasse na questão da identidade visual, de criar, enfim, uma ideia de diagramação, como o material poderia vir a se tornar mais interessante, né? Pode passar, Gueron. E aí, um pouco antes como era e o que se transformou, né? Pode passar. E aí, pequenos ajustes que a gente foi fazendo, mas que também já, não sei, atualizaram, né, o material. Pode passar. E aí a gente cria essa ideia das unidades, índices, das cores, né, dos matizes de cores de cada capítulo, de cada sessões. Pode passar. A gente cria personagens, que são esses personagens que vão criar interlocuções, né? E tem muitos vídeos no YouTube, porque essas pessoas, né, esses alunos surdos, eles também têm acesso a Libras por esses vídeos do YouTube, né? Não só a leitura. Uma das questões muito interessantes de trabalhar com pessoas surdas é que a gente acha que eles são ótimos leitores, né? A gente tem um erro crasso, né? As pessoas surdas, já que elas têm a visão, elas leem, né? Leem tudo, elas leem o mundo de uma maneira... E aí a gente se esquece que a palavra e a leitura e o vocabulário, e como a gente aprende a nomear as palavras é pela voz. Então, um aluno surdo ele tem muita dificuldade, um aluno surdo tem muita dificuldade em vocabulário, nomear as coisas, porque a gente aprende a nomear falando. Então, eles têm muita dificuldade com leitura. Então, é um material também que se preocupa em trazer trazer mais vídeos, trazer outros elementos que possam contribuir nesse aprendizado da segunda língua português, né? Da segunda língua portuguesa. Bem, é isso que eu tenho para apresentar hoje. Agradeço aqui a escuta e vamos para o debate, não é isso? Tá bom. Está aberto para o público. Bom, adorei escutar vocês, né, e o áudio que saiu. Particularmente o trabalho da Denise, né, me afetou muito, porque eu fiz psiquiatria na UP, né, conheço Pavão, conheço todo mundo de lá. Teve uma época que a gente tentou fazer um espaço de ateliê ali, mas, enfim, acho que faltou todo o movimento. Mas fico, assim, um pouco empática com todo esse desafio que a formação médica ser mais artística, ser mais poética, né? E aí eu fico pensando também se vocês têm trabalhos que são mais da ordem da performance. Eu acho que você foi falando do canto, da voz, mas se vocês têm trabalhos que são da ordem da performance e se vocês têm trabalhos dentro do Hospital Geral. Se tem alguma coisa que vocês... Pensei assim, que eu tenho uma artista também que eu conheço também, que trabalha com coletivo de arte em Minas Gerais, ela tem um trabalho dentro do Hospital Geral que é
trabalhar com as paredes do hospital, trabalhar com toda essa asepsia que o hospital tem e que tem também acaba tendo uma desumanização também de todo o hospital, e como a arte também pode servir para também compor uma outra poética sobre isso, né? Então fiquei curiosa com isso. E sobre a Isabel, né? Eu devolvo a pergunta para você, né? Se vocês fazem supervisão. Eu não entendi uma coisa. Parabéns, né? Adorei ouvi-las. O convite para fazer o projeto não veio através dos médicos, né? Porque quando você fala que a direção jamais foi ao ateliê, quer dizer, então, como é que se dá essa relação dentro, se a direção... Como é que é essa mediação? Ou se é algo... Mudou, né? Como é que... Mudou. O Pavão, só para pegar o de trás para frente, o professor Pavão, né, que é uma figura emérita da universidade, todo mundo conhece, né, ele trabalhou com a Anísio da Silveira, então ele tem outra pegada, sabe? Então, quando ele estava na direção lá da Vila, da psiquiatria, que se chama UDA, né, Unidade Docente de Atendimento Psiquiátrico e tal, ele, por exemplo, ele todo mês, você talvez se lembre, né, tinha um seminário interno com todos os médicos, que eles traziam os casos clínicos, mas era um ambiente dos médicos. Ele sempre nos chamava para que a gente fosse fazer um relato lá. E ele fazia isso como uma atitude política, entende? E aí, é interessante que esse projeto que o Aldo cita, ele foi até assinado por 3 médicos da unidade de lá, que eram, com toda certeza, os 3 únicos que achavam aquilo importante. Não mudou muito, sabe? Infelizmente, não mudou muito. Hoje em dia é uma outra direção, que é isso que eu falei para vocês. Uma vez, vou citar aqui uma história que é interessante. A gente estava cantando uma música do Tim Maia, e estava todo mundo dentro do refeitório, e estava todo mundo assim, era tão bonito de ver aquelas vozes cantando. E aí chega a pessoa que eu identifico como diretora do hospital. Ela desceu do consultório dela porque ela ouviu e foi lá ver, e parou na porta e fez um sorriso assim, de meio, aquele sorrisinho assim, meio envergonhado, e eu fiz assim para ela, né? E ela fez assim, mas ela voltou, sabe? E eu falei assim, putz, grilo, podia ter entrado, mas aquilo já foi alguma coisa, né? Mas isso que é importante dizer, que é sabe, esse pé na porta que o artista tem isso, é o pé na porta, que precisa também, porque a instituição, e seja a UP, seja o próprio UERJ, o Instituto de Artes, a instituição precisa de pés na porta, porque senão vira o que a gente sabe que é, né? Bom, pegando aqui a pergunta que ela traz, que é sobre o corpo, né? Bom, aonde a gente, lá no ateliê, a gente não tem um espaço para um trabalho de corpo, que é uma falta, uma lacuna, né? Tivemos uma experiência no passado de trazer os clientes do hospital lá, inclusive pessoas que estavam também internadas, que saíam, que podiam sair, a gente sempre tem o suporte da equipe, né, de lá, para o nosso Lab Cena, que é um laboratório de dança que a gente tem aqui junto com a Coarte. E foi impressionante a experiência. Nunca mais... Porque, assim, a gente não tem tanta braço, a gente não ativa, né? Eu gosto de dizer. Adoraria ter braços e pernas para poder abraçar muitas coisas, mas a gente não tem essas condições. Então, onde que vem sendo trabalhado isso, né? No âmbito da disciplina, a gente, eu sempre faço essa disciplina, Corpo, Imagem e Cultura, com muitos convidados e convidadas, né? E é desse espaço, junto aos estudantes de medicina, que aí sim a gente faz a prática do corpo. Porque não é uma disciplina teórica. Ela é uma disciplina que a gente traz, sempre debates que vão se atualizando a cada semestre, né? Mas que tem sempre uma experiência, que ela é a experiência do corpo, a experiência desse se colocar, né,
poderia dizer assim, num estado expressivo de performatividade e tudo mais. Então, a gente... Né, e, no caso, eu falei pouco do NESA. Né? O NESA é o Núcleo de Estudos da Saúde do Adolescente. É uma clínica importantíssima que o UP tem e que assim, né, atende crianças e adolescentes com uma equipe multidisciplinar. Foi o espaço onde nós tivemos mais diálogo, porque lá eu sentava com a direção e toda a equipe e a gente conversava sobre o projeto. Né? Fizemos durante 1 ano e pouco lá esse ateliê que eu chamava de ateliê itinerante, porque aonde tinha, né, as crianças e os seus familiares, que nós íamos. E fazíamos ali, montávamos uma mesa na hora e era ali que o trabalho era feito. Né? Então, nesse sentido, esse trabalho foi muito interessante. Ele parou por conta mesmo de questões de estrutura mesmo. Né? Eles começam muito cedo o atendimento, nossos bolsistas moram muito longe, então eu não conseguia fazer com que, porque eu preciso deles, né, para fazerem o trabalho acontecer. Então, a gente nunca conseguia chegar. Há uma proposta em curso de que a gente comece um trabalho dentro da enfermaria do NESA, que fica assim no 3º andar do UP. A gente já vem conversando com a equipe médica, e é interessante, né? Mais uma vez, assim, é uma outra relação. Né? A gente chegou na enfermaria, já fizemos 3 visitas, porque isso é um processo que você não implementa de uma vez. Né? E, nesse lugar, assim, a gente é muito bem recebido pelos médicos, pelos enfermeiros, por toda a equipe, né? que fala assim, quando é que vocês vão começar esse trabalho? E é uma coisa que a gente está preparando, sim, e de levar essas atividades, essas oficinas, para dentro de uma enfermaria onde existe um cuidado, porque são crianças que muitas vezes estão na cama, estão com soro, então a gente tem que realmente pensar com muito cuidado como propor uma atividade dessa natureza. Não sei se te respondi. Rapidamente, supervisão, né? Supervisão, acho que eu também faço a mesma estratégia de levar para a terapia questões que concernem ao trabalho. Seja o trabalho no Instituto Nacional de Educação, né, seja o trabalho com essas pessoas surdas, seja no trabalho na UERJ, mas também acho que a docência deveria ter uma supervisão, essa supervisão de que as coisas se aprofundassem num outro desdobramento. A gente faz muitas supervisões na mesa do bar, conversando, nos acolhendo, mas às vezes fugindo também das questões que são realmente importantes e relevantes para que o trabalho tivesse uma saúde maior. Eu também acho, mas acabo fazendo como você. Grande parte da minha terapia é sobre as minhas relações de trabalho. Né? Então... Quer perguntar? Não, é um pouco ligeiramente desviante, mas não. Porque o nosso querido Luiz Manuel Lopes, que estava com a gente ontem, ele colocou muito isso, já que hoje é uma mesa de arte clínica, tem uma clínica, ele falou, nós faltou nesse encontro, e está faltando, e provavelmente em outros encontros tem faltado, a gente ter um momento de discussão da nossa saúde mental. Nós, professores, porque a gente não está se cuidando. Aí o Luiz Manuel, o bicho está pegando, a coisa está ficando esquisita, o Luiz Manuel da mesa de bar falando isso para a gente. Mas, e aí eu me lembrei dessa fala dele ontem, né? E aí só para trazer e a gente realmente... E aí ele falou, e sucupira, e ele falou, acho que ele está saindo de coordenação. E plataforma sucupira, e não sei mais o quê. Mas enfim, sua pergunta. Oi, obrigada pela apresentação de vocês. Esqueci seu nome. Isabel. A minha pergunta é relacionada a uma experiência que eu tive. Eu trabalhei no CAPSI durante 1 ano e meio, durante a pandemia. Eu sou musicista também, e eu trabalhei com oficina de música. E tinha dois meninos que eram surdos, né, e que tinham características de autismo, mas eles não passavam diagnóstico para a gente, né, como oficineiro. Enfim, e eles queriam fazer as oficinas de música. E eu me peguei assim numa situação, falei assim, meu Deus, o que eu vou fazer, né? E aí eu lembro que eles tinham, o que eu consegui
fazer eles terem um pouco de foco assim, dentro da oficina, de controlar aquela energia que eles tinham, de mexer em tudo, era a ideia da vibração. Era trabalhar a vibração com eles. Então, tinham instrumentos que vibravam mais e instrumentos que não vibravam tanto. Então, parecia que eles conseguiam ter uma relação com o som a partir da vibração. E daí isso me abriu um monte de coisa na minha cabeça também, com a própria relação do espectro auditivo, né, que ele estava experimentando, que era um que talvez a gente não experimenta pelo fato de a gente ouvir, então a gente não experimenta a vibração que os instrumentos nos trazem. E eu queria saber se vocês têm alguma experiência nesse sentido dentro da clínica, com o trabalho que vocês desenvolvem, se tem interesse deles pela área da música mesmo, né, nesse sentido, esse trabalho, alguma coisa que poderia alimentar. Não, tem super interesse, porque quando a gente pensa em imagem e som, né, a vibração, a frequência, você falando de uma coisa de frequência. A frequência, o que distingue uma frequência visual de uma frequência sonora? Apenas o comprimento de onda, né? Então, fisicamente, todos são frequências de onda, né? Frequências de ondas mais aceleradas e menos aceleradas. Bem, e aí o surdo ele tem a experiência da frequência de onda, né? E é muito interessante que eu faço sempre uma oficina que é de tradução sonora audiovisual através de relação nota-cor. Uma das a relação nota-cor. E eles ficam extremamente intrigados, eu sempre uso eles, né? Elas também ficam sempre intrigadas assim, nessas relações. E essa questão então sempre, porque a questão tátil, né, a questão da vibração, ela está em qualquer está no corpo, está em superfície. Mas eu entendo que dentro de uma dinâmica de uma sala com alunos todos surdos, é difícil, não é algo, essa experiência ela é quase abismal, né? Quase intransponível, né? Mas esse interesse é impressionante, eles têm muito interesse. Assim, eu vejo que tem, até nesse podcast que a gente lança, a gente faz um podcast que a gente lança no próprio Spotify com a Libras em vídeo no YouTube. É muito importante ter esse YouTube. Mas eles fazem questão de ouvir com o áudio. É muito interessante, porque eles também não se falam, não, eu só vou ouvir com a... Não, eles querem ouvir com o áudio. Mesmo que a escuta não seja essa escuta a qual a gente... Né? Exato. É outro espectro. Porque a gente está entendendo que são frequências de ondas que nos perpassam sempre, né? Mais alguém quer perguntar? Eu queria só comentar. Por favor. Você traz uma questão muito importante. A gente está negligenciando isso, né? Que é o debate do adoecimento psíquico generalizado, que é o que a gente está vendo em sala de aula, que a gente está vendo nas relações, né? Cotidianas até entre colegas, né? E uma coisa que eu tenho percebido lá no UP, que isso me acendeu um alerta vermelho. Porque é o seguinte, as reinternações, que a gente chama de reincidências, elas estão ficando com um período mais curto. Antigamente, porque assim, como a gente já está 8 anos lá, a gente conhece muitas pessoas que vão, que voltam, que ficam. E antigamente, às vezes, demorava 1 ano, 2 anos, para alguém ter uma reincidência, de uma reinternação, sabe? E atualmente, o que eu digo, depois da pandemia, que a gente volta a ter o trabalho presencial, porque a gente ficou praticamente quase 2 anos, né, sem trabalho presencial, e esse trabalho, infelizmente, foi suspenso, né? Eu tenho percebido que as reincidências estão durando 3 meses, 4 meses. Isso significa, Guilherme, que a vida está muito difícil. Porque a pessoa vem, chega, tem um processo ali de reabilitação, mas chega nesse mundo neoliberal, que para mim é essa praga mesmo, não dá conta. Então, em 3, 4 meses volta, e a gente tem... Eu acho que isso é uma coisa que até está sendo negligenciado no próprio debate clínico, né? Acho que a gente se interessa por isso, porque a gente, né, de alguma maneira está observando isso.
E isso eu tenho percebido como um tema muito importante, que a gente também tem que tratar disso, a nossa saúde. Tem uma frase muito legal: quem cuida de quem cuida, né? Então, também é isso, porque o trabalho que a gente faz é um trabalho de cuidado também, né? Mas estamos também precisando de cuidados. Então, me parece muito importante isso, sabe? Me lembrei do Tosquelles, né, que a função dele na Guerra Civil Espanhola era cuidar da saúde, primeiro era cuidar da saúde psíquica dos soldados. Mas logo depois ele mesmo percebeu que ele tinha que cuidar da saúde psíquica da equipe de saúde. E depois ele percebeu que ele tinha que cuidar da equipe psíquica da equipe médica, entendeu? Em particular, entendeu? E do qual ele construiu toda uma maneira de cuidar dessa equipe psíquica sem incluir nenhum outro médico, só com outras pessoas de saúde e soldados, assim, enfim. Mas assim, tem a maneira como ele percebe, é claro que tem uma particularidade de ser uma guerra, né? Claro. Mas assim, não, enfim, exatamente. Né? Não que ele esteja muito distante, quer dizer, na verdade, existem situações de pessoas que estão em situação de guerra fazendo estágio no hospital de bom sucesso, porque sabia lidar com pessoas com que, por haver uma prática na emergência do hospital e nas cirurgias e tal, de pessoas que chegavam com muitas balas e bombas e fragmentos de bomba e tal. Então, enfim, isso é outra história. Ou é a mesma história. Em todo caso, ou parte da mesma problema, da mesma história. Mas falei isso, só queria lembrar sobre isso, né? De quem cuida, exatamente, de quem cuida, né? E, claro, tem muitas mesas ainda muito interessantes, no qual convido todos vocês, também convido para a festa, evidentemente, que amanhã é 21 horas. A apresentação artística, 18 horas, 2 apresentações, uma apresentação de música ou de experiência sonora, né? Ou de arte sonora, ou tudo junto, e uma experiência de uma designer e cineasta, a partir de um conceito Deleuze. Mas quero lembrar amanhã, 16 e alguma coisa, tá? Não decorei também. Eu fiz questão de procurar e alguém me indicou e eu chamei alguém que lê e que pensa Fanon e pensa esquizoanálise a partir... pensa Fanon a partir da área psíquica, um terapeuta que pensa Fanon, que é o Lucas Veiga, da UF, né? Então, e também um ativista do movimento negro, né? Então ele vai vir aqui conversar com a gente, o Jorge vai ser o debatedor, o outro debatedor, vejam vocês, não pôde vir porque adoeceu. E adoeceu, de certa maneira, enfim, adoeceu em São Paulo, então ele não pôde vir. E é isso. Estão convidados para a mesa do Lucas, que a princípio é aqui, mas eu estou pensando em fazer ela no ateliê também. Aí qualquer coisa a gente avisa vocês. Tá? A princípio ela está programada para aqui. Mas como tem um evento do Cláudio, 18h30 amanhã aqui, o nosso coordenador, o Cláudio, tem um convidado que tinha feito. Então talvez eu leve a mesa para o ateliê. Vamos ver, a gente improvisa um auditóriozinho no ateliê. Tá bom? Vai ter exposição que a gente vai abrir na... Vamos lá. Exatamente. Por favor. Plim, plim. Mas é um evento que começa terça-feira, é o Afro Performance Cidade, que, né, são Se você 4... falar no microfone, a propaganda Ok, pode chegar. vamos ao microfone. Enfim, é o momento propaganda, né, o seminário Afro Performance Cidade, que começa terça-feira, que vem lá no Lab Sena, que é esse ateliê de dança que a gente tem aqui na Quarte. E na verdade são 4 mesas, cada mesa tratando de um eixo, né, falando de corpo, cidade, de imagem, falando de práticas de teatro e comunidade. E no último dia, no encerramento, a gente vai ter também uma performance do Elton Panambi, que foi uma pessoa que passou aqui pelo mestrado, doutorado, um artista muito bacana. E, enfim, estão todos convidadas também. Ter sempre das 15 às 18 horas, né? Enfim, e aguardamos vocês. É isso. Obrigada. Tá?